Pessoal, bom dia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, tá bom? Livro de Gálatas, o capítulo 4 e o versículo 21, que nós vamos estar lendo aqui para nossa meditação, tá bom? Diz assim, versículo 21, diz-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouviste vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Porque se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerado filho para a servidão, que é Agar. Essa é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que a dos que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Uma mensagem bastante interessante, né? Falando aqui de Isaac, né? Esaú era o filho da escrava, né? Da Agar, quanto que Isaac era o filho da livre, né? O filho da promessa, que era o filho daquela escolhida por Deus, né? Que era a mulher, a própria mulher, esposa de Abraão, né? Era ela a prometida. Era ela que Deus falou que ia fazer filhos, né, que seria multidões, não é verdade? Mas por falta de fé, por falta de paciência, vamos dizer assim, né? A Sarai, porque ela ainda era Sarai, não acreditou, né? Embora Abraão acreditava, esperava na promessa de Deus, mas a Sara não acreditou e falou que era para ele ficar com a escrava para ter filho, porque ela não ia dar, já estava velha e não ia ter filho. Talvez ela duvidasse da promessa de Deus, né? E induziu a Abraão, né,
se deitar com a outra, o qual gerou filho Esaú, mas era um filho da escrava, é um filho rejeitado por Deus, não era o filho da promessa. O filho da promessa era de Abraão com a sua legítima esposa, Sara. Né? E com o passar do tempo, Deus cumpriu a promessa. Né? E aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa alegoria, né? Dessas duas coisas. Né? Por exemplo, porque estava escrito que Abraão teve 2 filhos. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Por que segundo a carne? Porque não foi Deus que mandou, né? Mas foi a própria esposa, foi a própria Sara que falou, deita com ela lá, porque de mim você não vai ter filho, que até eu já estou avançado em idade. E ela é mais nova, ela vai te dar o filho. Mas era um filho segundo a carne, segundo a vontade da carne, não era segundo a vontade de Deus. Mais tarde, aí veio o filho da promessa, que era o filho, né, da Sara, que está falando aqui a palavra de Deus. Aí diz assim, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filho para a escravidão, e o outro é Agar, gerando filho para a escravidão. Por quê? Do Sinai ali, estavam aqueles filhos que era escravo ali do Egito na época, né? Mas aqui está falando de um filho, né, para a liberdade, da livre, né? Aquele do conceito seria ali do Sinai, que simboliza aquele povo que era escravo do Egito, os israelitas que era escravo, né, ali do Egito. Mas aí depois está falando aqui que o outro conceito era, ora, se H era Sinai, um monte árabe, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava como os filhos. Está falando das coisas da carne, das coisas materiais, né? Que agora existe, né? Que agora existe o quê? Né? As pessoas que agora existem, não é a futura, né? Que são a livre. Tá, aí está dizendo mais aqui, ó. Mas, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, ao qual é mãe de todos nós. Aí já está falando da Sara, né? Que era livre. Porque naquela época tinha os escravos e tinha as pessoas que eram livres, né? A pessoa comprava alguém, ou alguém dava de presente, que ia ser ali escravo, trabalhava ali, né? Serviço forçado e tal, e servia a casa. Mas aqui está falando da livre, e a livre era quem? Era a Sara, né? Que era prometida por Deus, né? Para Abraão, e o qual, de Sara e Abraão, surgiria Isaac, que é o filho da promessa, que é o filho da livre, e está falando aqui, ó, e é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te estéril, que não dá a luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Aí já está um enigma bastante interessante aqui, né? Fala que para alegrar, alegre-te estéril, porque ela ia se engravidar, ela ia dar para Abraão o filho da promessa, que era o filho que era a promessa de Deus, né? Olha o que está dizendo aqui, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, Esaú era o filho da carne, né? Era segundo a vontade da carne, segundo a vontade da mulher, segundo a vontade do homem, mas Isaac já era da promessa, o que Deus tinha prometido, que faria de Abraão pai de multidões, né? Pai de muitas nações. E aqui nós
a palavra está dizendo aqui que nós somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas diz a Escritura, lança fora a escrava seus filhos, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não, como Deus mandou que a Sara mandasse embora, né? A Agar com Esaú, né? Ou melhor, porque não era o filho da promessa, não era o filho, né? Estou falando de Esaú, mas não é Esaú, é Ismael, né? Esaú já é o filho de Jacó, mas é Ismael. Ismael, que era o filho da escrava. Então foram lançados fora Ismael com né? Com a sua mãe, Agar. E ficando o filho da promessa para herdar, que seria o filho, Isaac, está dizendo aqui a palavra de Deus. Né? Eu me fiz confusão aqui, mas o filho de Abraão era com Agar, é Ismael, tá bom? E que era o filho da escrava. E Isaac, o filho da promessa. Então, a palavra está falando aqui que nós, não, irmãos, não somos filhos mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas, como está escrito, aquele que é gerado segundo a carne, perseguia. E o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, para que de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da promessa. De maneira que, irmão, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós somos filhos da promessa de Deus. Nós somos filhos segundo a vontade de Deus. Aquele que levanta a mão, aceita Cristo, aquele que tem Cristo, que serve ao Senhor, esse é o filho da promessa. E assim é você, assim é nós, tá bom? Não sejamos filho da escrava como Ismael, mas como Isaac, que é o filho da promessa, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e pode receber a vitória. Deus tem vitória para você durante essa semana. Receba aí em o nome de Jesus, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilhe, né, para que mais pessoas possam ouvir e conhecer o canal, conhecer, né, o trabalho aqui do canal, tá bom? Feito com bastante carinho, porque é segundo a vontade de Deus, falando da palavra de Deus, que nós estamos aqui anunciando o nome de Jesus, para que possa alcançar você, possa alcançar a sua família e possa alcançar as almas, tá bom? Que Deus abençoe. Deixe aí o seu like. Até a próxima, se Deus quiser.